Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Paula Genoefa Macarini. Eu sou psiquiatra, psicoterapeuta de orientação analítica, sou mestre em psicologia e o tema de estudo no meu mestrado foi brincar e o uso de telas também. Então, um pouquinho do que eu vou trazer aqui é um pouquinho do que eu estudei no meu mestrado. O tema da palestra é a exposição de telas na infância e como que a atenção primária à saúde pode abordar essa situação. Ana Paula, conseguiste aumentar a tela? Consegui, aumentei aqui. Vou trazer um roteiro para vocês do que eu vou falar. Primeiro, eu quero situar vocês no contexto do Brasil, os dados que nós temos já, sobre tempo de tela, as recomendações também, tanto da Sociedade Brasileira de Pediatria, quanto da Organização Mundial de Saúde. Vou trazer os impactos do uso de tela na primeira infância, principalmente. E aqui, quando eu for falar para vocês do impacto do uso de telas, vocês vão se atentar para várias queixas que possivelmente vocês atendem na atenção básica. E aí que é importante, assim, como abordar essas queixas e como questionar ou de que forma falar sobre o uso de telas e o tempo de telas para as crianças. E as recomendações que eu vou trazer em tópicos para ser bem prático e facilitar aí para vocês, tá? Então, aqui eu trago um dado de uma pesquisa sobre o uso de internet por crianças e adolescentes. E o que mais chama atenção nessa pesquisa aqui é o fato de que 23% das crianças já acessam a internet na primeira infância. Em 2015, quando essa pesquisa foi realizada, o acesso à internet era de 11%. Então, a quantidade de crianças que têm acessado a internet mais do que dobrou em comparação com a pesquisa de 2015. Outro dado que eu trago para vocês é a média do tempo de tela que os brasileiros e o mundo todo fica, né? Então, a média do tempo de tela no mundo, 6 horas e 40, com uso de internet, em qualquer dispositivo. No Brasil, aqui eu mostro para vocês, o tempo é de 9 horas e 13 minutos. Então, para vocês verem, para vocês terem ideia, né, da quantidade que as pessoas têm ficado nas telas. Daí vocês vão perguntar, mas por que ela está falando do tempo de tela da média geral, e estou falando de adultos, se a palestra é sobre crianças? Porque vocês vão ter que abordar o tempo de tela dos adultos nas entrevistas com as crianças, em puericultura. Por quê? Porque a criança segue muito o exemplo do adulto. Então, o que eles veem, eles acabam repetindo. Então, essa informação, esse alerta tem que ser dado também para os pais. E aqui eu faço uma provocação para vocês de qual o tempo de tela de vocês. Quem estiver assistindo a web palestra pelo computador e puder acessar agora o celular para ver seu tempo de tela, só para vocês verem se vocês estão perto da média dos brasileiros ou não, se está tendo um uso excessivo de telas, de tempo de telas, eu vou trazer qual é o tempo recomendado para crianças e também para os adultos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as crianças menores de 12 anos, elas não devem ter contato com nenhum dispositivo eletrônico, não devem ter contato com telas. Então, é 0 telas abaixo dos 2 anos, exceto em situações afetivas, que eles chamam. O que significa isso? A avó mora em outra cidade, em outro estado, e aí faz uma ligação de vídeo para ter contato com essa avó, por exemplo. Então, são situações pontuais e por um período bem curto de tempo. Crianças de 2 a 5 anos, a recomendação tanto da OMS quanto da Sociedade Brasileira de Pediatria é de no máximo 1 hora de tela por dia
e sempre com supervisão. Então, nunca deixar essa criança na tela e ir fazer alguma coisa. Sempre estar vendo o que essa criança está acessando. Dos 5 aos 17 anos, a recomendação é de 2 horas por dia, com acesso monitorado e com a classificação indicativa para cada idade. Então, isso tem que ser muito bem respeitado, né? Se o recomendado é até 10 anos ou 12 anos, que os pais possam fazer essa supervisão e não permitir que a criança tenha acesso a conteúdos inadequados para a idade. E aqui, vocês podem observar nesse slide que eu não tenho a recomendação acima dos 17 anos. Por quê? A OMS não traz esse tempo de telas recomendado pelos adultos. O único material que eu encontrei disponível é um material canadense que faz a recomendação de até 3 horas de uso de tela e uso recreativo. Então, porque muitos adultos falam, mas o meu tempo de tela é 6 horas por dia porque eu trabalho na tela. Então, vamos tirar o tempo de trabalho e ver quanto daquilo ali é feito para uso recreativo, para lazer. E aí vai ver rede social, enfim, WhatsApp, que não deixa de ser uma rede social, e outros aplicativos. A maioria dos celulares vocês conseguem ver quais os aplicativos mais usados, né? O tempo de uso de cada aplicativo. E aqui eu trago para vocês quais os principais impactos do uso de tela precoce e o uso excessivo, principalmente na primeira infância. As queixas que estão listadas aqui, possivelmente, é a rotina diária de vocês na atenção primária, né? Atraso de aquisição de fala, dificuldade de interação social, comportamentos disruptivos, então aquelas crises de raiva, dificuldade de controle de impulso, de autorregulação, falta de atenção, obesidade, transtornos mentais, principalmente a ansiedade, alterações de sono, e aqui eu trago também alteração de apetite e miopia. Então, essas são algumas queixas que eu vou mostrar para vocês através de pesquisas e de artigos que estão sendo publicados, que já existe essa relação de tempo excessivo de tela e alguma consequência no neurodesenvolvimento, alguma consequência de transtornos mentais. Os transtornos mentais, a ansiedade, ali, nós costumamos ver principalmente nos adolescentes. E algo que eu acho importante frisar é que a psicopatologia, então as alterações psicopatológicas em adolescentes, elas vêm mudando. Hoje, nós estamos diante de muitos sintomas de dificuldade de controle de impulso, dificuldade de tolerância à frustração, que, se a gente for usar o diagnóstico, né, pelo DSM-5, e aí é para acima de 18 anos, tem muitos quadros parecidos com o transtorno de personalidade borderline. Então, quem atende criança e adolescente sabe que é muito mais comum atendermos situações de crianças de 13, 14 anos, adolescentes, com dificuldades de controle de impulso, de se frustrar, enfim, de tolerar as frustrações, né? Isso mudou bastante. Eu sempre falo que quando eu terminei a minha residência, eu terminei em janeiro de 2011. O ambulatório de infância e adolescência não tinha as doenças que hoje a gente vê no ambulatório de infância e adolescência. Isso nos preocupa, né? Então, aqui eu vou trazer um pouquinho dos artigos, depois a Roberta falou que vai ficar disponibilizado para vocês a apresentação, então vocês vão conseguir ter acesso a todos os artigos que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Um dos impactos bem importantes é o atraso de aquisição de fala. Quantos de vocês já receberam ou recebem diariamente crianças que têm dificuldade de comunicação, ou uma suspeita de atraso de fala, que a escola encaminha, enfim, ou que os pais percebem que tem dificuldade de fala, tem atraso para
para aquisição de linguagem, então não fala até os 2, né? Quando acontecem situações assim, é necessário investigar o uso de telas. E se essa criança ela já está submetida ao uso de telas, ou com que idade ela começou a fazer o uso de telas. Porque como que a criança aprende a falar? Ela aprende a falar na interação com o adulto e ouvindo um adulto conversando com ela. A região T, que é essa região da testa e da boca, essa expressão, então a forma como um adulto fala com ela é a forma que ela vai aprender a se comunicar. Se é colocado uma tela na frente dela, a gente inibe a possibilidade dessa criança ter uma interação e aprender a ter aquisição de linguagem, a começar a se comunicar. Então, a tela, o dispositivo na frente dela é uma forma de fica quieto, né? Não vai ter interação. Então, essa é uma das questões que vem muito na atenção primária e que vocês precisam lembrar de perguntar se essa criança já tem acesso à tela e se ela já tem acesso à tela, com que idade ela começou e quanto tempo ela fica. Então, aqui, mais um artigo trazendo também o atraso de aquisição de fala, prejuízo na interação social e incapacidade de autorregulação. Alguns artigos trazem essa tríade como um quadro autismo-like, porque muitas vezes parece que estamos diante de uma criança com uma possibilidade, uma hipótese diagnóstica de autismo, e aí na investigação vai se ver que é uma criança que está exposta precocemente à tela e faz uso excessivo de telas. E aí o tratamento é qual? A gente vai tentar fazer com que essa criança fique sem a tela e passe por um processo de estimulação, né? Com fono, com TO, com psico, para que ela volte a desenvolver a potencialidade que ela tem para o desenvolvimento. Então, essas são queixas comuns e que vocês vão ver que a tela tem muita relação. Se vocês buscarem no PubMed tempo de tela, desenvolvimento infantil, vocês vão ver muitos artigos, e muitos artigos novos com pesquisas, né, pesquisas de acompanhamento, né, de tempos de 3, 6, 12 meses, e vendo quais os impactos e o que essas crianças estão deixando de desenvolver. Mais um artigo, a maioria deles são de 2023, 2024, então eu tentei trazer os mais atuais para vocês. Aqui também eles avaliam o atraso de aquisição de fala, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, problemas comportamentais e déficit de atenção. Então, queixas importantes, né? E que estão relacionadas com o uso de telas. E quando eu falo uso de telas, né? Quando a gente fala até os 2 anos é 0 telas. Acima dos 2, essa criança pode ter acesso à tela. E aí é o tempo em que ela fica na tela, então é o uso excessivo e precoce de telas, tá? Não posso só demonizar o uso de telas, nós estamos aqui graças a essa possibilidade de interação através da tela, mas nós temos que entender que o importante para uma criança na primeira infância é a interação face-to-face, então contato com o adulto que ajude a traduzir o ambiente para ela e as brincadeiras, através da descoberta, do estímulo da curiosidade, é assim que nós potencializamos o desenvolvimento de uma criança. Então, a partir do momento que a tela entra em jogo, nós estamos deixando de fazer com que essa criança tenha o seu desenvolvimento dentro do que é esperado para ela. Esse trabalho aqui, ele traz o impacto do uso de telas na estruturação cerebral, então a gente já vê mudanças de estrutura cerebral em crianças que estão expostas excessivamente a telas, e aí isso impactando nas competências socioemocionais, aí a capacidade de cognição social, então de fazer a leitura do meio, de se autorregular, e o que eles trazem como um efeito
que diminui ou minimiza esses problemas causados pela tela é a leitura. Então, a leitura como aspas aqui, um remédio para esses malefícios que a tela vem trazendo. Então, o estímulo da leitura é muito importante. Outros impactos, então, que eu já estou falando para vocês, é o controle de função executiva, e aí controle de impulso, e a consequência, os comportamentos disruptivos, e o que eu estava falando para vocês no início da palestra, que é essa diferença psicopatológica que nós observamos na clínica diária, atendendo adolescentes. Então, a dificuldade de controle de impulso, de lidar com frustração e de persistir, né? Então, são adolescentes que, por qualquer motivo, e qualquer motivo, por situações pequenas, olhando de fora, obviamente, não na percepção do adolescente, que para ele aquilo é vivido com muita intensidade, mas acabam tendo comportamentos de autolesão, de ideação suicida, de tentativas de suicídio. Então, são situações extremamente graves que nós estamos vivenciando isso na saúde pública. E aí uma pergunta é, a tela é um fator de risco? Sim, principalmente se está associado ao uso excessivo. E também a orientação dessas crianças e desses adolescentes sobre como funciona a tela. Por que eles gostam de ficar e eles vão ficar presos à tela? Como que funciona a inteligência artificial que faz com que prenda a atenção dos usuários e faz com que a gente tenha a necessidade de ficar ali olhando, rolando, fazendo aquela rolagem de tela para liberação de dopamina, que é responsável pela satisfação imediata. Então, a gente fica naquela gratificação imediata o tempo todo. Então, assim acontece com nós adultos e assim acontece com as crianças e com os adolescentes. Nós adultos, depois dos 25, já estamos com o cérebro completamente desenvolvido, mas as crianças elas ainda estão com o cérebro em desenvolvimento. O lobo frontal, que é o responsável pelo controle de impulso, é o último a se desenvolver. Então, se a gente coloca algo que atrapalhe esse desenvolvimento salutar, nós vamos ter consequências, e as consequências são aí de função executiva, de controle de impulsos, de lidar com frustração. Esse artigo aqui estudou crianças de 2 a 5 anos, e eu achei bem interessante porque eles fizeram comparação assim, de quais os fatores biológicos que podiam estar associados com alteração, com prejuízo da função executiva, e quais os fatores de meio que poderiam estar associados com o prejuízo da função executiva. E o que é interessante? Aqui o tempo de tela excessivo, né, entra, então já acendo luzinhas e piscas para a gente ter atenção com relação a isso. A baixa escolaridade materna, pais permissivos. Então, esses fatores de meio são fatores que, se nós trabalharmos com os adultos responsáveis por essas crianças, a gente tem como modificar. Alguns fatores biológicos, então meninos, obesidade, pouca atividade física, alguns nós podemos modificar também, né? A questão da atividade física, a obesidade, o sexo não. Mas o que é possível modificar, nós temos que tentar intervir numa consulta ou em várias consultas, num acompanhamento, né? Orientar os pais, então, tem muito, hoje tem bastante trabalho sobre parentalidade positiva. Muitas vezes os pais não sabem que estão causando um prejuízo para os filhos, e isso eu sempre trago, né, nas palestras e nas aulas, que nenhum pai dá um celular para o filho achando que está causando mal, ele acha que está fazendo um benefício de dar o celular. E aí, quando nós trazemos a informação do prejuízo que esse celular causa, os pais têm a opção de poder escolher. Eu vou querer algo que causa prejuízo ou não. E eu faço uma analogia que
acho que até um pouco, às vezes, agressiva a forma de comparação que eu faço, mas ela fica bem compreensível. Mesma coisa que eu chegar para um pai e perguntar assim, o senhor daria cigarro para o seu filho de 8 anos? Ou o senhor daria maconha para o seu filho de 5 anos, de 8? E as pessoas ficam chocadas. Ai, mas que comparação. O funcionamento de dependência tecnológica é o mesmo do que numa dependência química. Então, é o mesmo funcionamento, é a mesma forma de liberação dopaminérgica e gratificação imediata. E quanto antes essa criança quanto antes ela tem acesso aos dispositivos, mais fácil é ela ter uma dependência tecnológica, quando a gente fala lá em adolescente e adulto jovem. Então, por isso é importante, né? E talvez essa frase impactante que eu falo para os pais, isso é uma comparação que parece absurda, né? E hoje ainda não parece absurdo dar um celular para uma criança pequena. Outro estudo, esse estudo aqui de 2023, fez estudo com gestantes, o tempo de tela que elas faziam durante a gestação, e aí eles foram investigar essas crianças, o desenvolvimento delas nos 3 meses, nos 12 meses, nos 24 meses. O que se esperava de marco de desenvolvimento para cada um desses períodos e o que eles observaram. Então, aqui, esse estudo observou uma relação entre a obesidade e o tempo de tela. Quanto mais tempo de tela, mais chance de obesidade. E se a gente for fazer uma comparação, tempo de tela é igual ao tempo sedentário. Então, essa criança que deveria estar brincando 1h30 por dia, 2 horas, 3 horas por dia se mexendo em movimento, às vezes fica esse tempo na tela, comendo, e existem estudos aí que têm a relação do aumento de consumo de snacks, né, de besteiras e pacotes prontos, com relação a quem fica mais tempo em tela, e é isso também favorecendo a obesidade. Esse trabalho aqui, eu acho que eu trouxe na primeira web palestra lá em janeiro, e trouxe aqui de novo para vocês. Ele é de 2006, então é um trabalho bem antigo, né? Mas que traz um dado bem importante, que são esses desenhos, e que hoje a gente tem observado nas crianças. Então, quem de vocês atende crianças, ou quem de vocês tem filho, e observa a dificuldade que as crianças têm hoje de imaginar, criar e desenvolver um desenho. E aqui, esse trabalho alemão, ele mostra aqui a primeira linha, a linha A, mostra famílias de não fumantes e de crianças que assistem até 1 hora de tela por dia. Daí vocês podem notar que os desenhos são bem mais ricos em detalhes e muito mais parecidos com uma forma, vamos dizer, humana, né? Aqui, a segunda linha são crianças que têm um consumo de TV de pelo menos 3 horas. Vocês já começam a observar a dificuldade do desenho, a proporção, né? Não tem uma proporção como tem nos desenhos ali de cima, não tem riqueza em detalhes, então falta, né, conteúdo. Como é que eu vou criar? Eu vou criar através das minhas vivências. Então, quanto mais a criança experimentar, experienciar, quanto mais ela tiver contato com outros adultos ou com a natureza, mais riqueza de detalhes ou mais criatividade ela vai ter. Então, aqui a gente já vê um impacto importante na criatividade, né? E a terceira linha são crianças que os pais fumam bastante, né? Que tem um consumo de nicotina alto. Então, praticamente a segunda linha com a terceira linha são muito semelhantes, né? O que eu quero que vocês percebam aqui é a diferença principalmente na riqueza de detalhes nas crianças que têm menos tempo de tela. Isso num trabalho de 2006, né? Não estava esse boom que hoje é a questão do uso de telas. Então, a gente já observa. Na minha pesquisa de mestrado,
Uma das perguntas que eu fiz para os pais, quem respondeu foram os pais, não foram as crianças, né? Porque eram crianças de 0 até 6 anos. Uma das perguntas era quais as brincadeiras preferidas que essas crianças tinham. E as 3 brincadeiras preferidas eram brincar ao ar livre. A segunda brincadeira preferida era brincadeira de jogos e tabuleiros. E aí eu lembro vocês que a minha pesquisa era até 6 anos, então jogos e tabuleiros começam com as crianças um pouquinho mais velhas, né? E a terceira brincadeira preferida era o uso de eletrônicos, brincadeiras com eletrônicos. E aí, por que eu estou falando desse assunto para vocês agora com esse slide aqui da criatividade? Porque me chamou muito a atenção o fato das brincadeiras criativas estarem depois de brincadeiras com telas e depois de brincadeiras mais estruturadas, com regras, e que aí eu penso que é para as crianças um pouquinho mais à frente dos 6 anos, né? Então, isso me chamou bastante atenção. E aí, qual é o impacto da falta de criatividade na infância para a idade adulta? Eu não sei se vocês já pararam para pensar ou sabem qual é o impacto. O impacto disso é que essa falta de criatividade que deveria começar lá na infância, ela vai lá na frente ocasionar um adulto com rigidez, com dificuldade de lidar com regras, de seguir orientações, ou de ter criatividade para lidar com problemas. Então, eu estou diante do problema. Como que eu resolvo isso? A forma da gente pensar ou de imaginar como resolver é a forma criativa, né? Tem pessoas que não vão conseguir imediatamente lidar com o problema, vão ter que pensar muito, ou vão ter apenas uma alternativa, outros vão ter várias alternativas criativas para lidar. Então, isso sim tem impacto lá na idade adulta. Aqui eu trouxe uma situação de leitura na internet e leitura no livro. Vocês acham que há diferença entre esses dois tipos de leitura? E aí eu trago para vocês aqui eu fiz um print de uma tela do Wikipedia e, enfim, essa é a tela do Wikipedia. Vocês podem observar que tem vários ícones. A gente consegue clicar, então eu posso ler, começar a ler e seguir a ordem que está aqui, ou eu posso começar a ler e ir clicando nos links que estão destacados por outra cor. O meu cérebro, ele está vendo todas essas informações numa tela só. Todas essas informações que geram estímulos para o meu cérebro e vontade de clicar em cima também, né? E quando eu clico, muitas vezes eu deixo de terminar de ler a informação para entrar numa outra página, e aí as informações elas vão ficando picotadas. A nossa atenção ela vai sendo dividida. E aí vem a famosa falta de atenção, né? A distratibilidade. Distratibilidade, me distraio muito. Muitas vezes é aqui, a gente está trabalhando na internet, por exemplo, e você começa a abrir conteúdos, aí você vê um link, você clica ali. Por quê? Porque tem cores diferentes, muitas vezes tem algum assunto piscando do lado que você vai se interessar. E aí a forma como a leitura é feita, ela não é linear, ela não requer a manutenção da atenção por muito tempo, a gente fica oscilando a atenção, e isso dificulta também na retenção de informação. Não retenho informação, eu não faço memória, e aí fica com dificuldade de memória. Então, quantos pontos eu estou trazendo para vocês que muitas vezes são queixas de consultas, né? E aqui eu trouxe uma página de livro, né? Olha que monótono. Não tem nenhuma corzinha para a gente clicar no meio, eu tenho que começar a ler e seguir o roteiro que o autor nos deu, né? Então, não é o roteiro que eu quero fazer de leitura, é o roteiro que o autor nos deu. Eu vou ter que começar
com o primeiro parágrafo e seguir. E se eu quiser saber o final da história, eu vou ter que ler tudo. Posso até pular para o final, mas aí não vai ter sentido. Mas vocês entendem que é diferente dessa leitura, e aqui eu trago uma comparação da leitura na internet e que tenham ícones que a gente possa acessar. A atenção que eu preciso manter para essa leitura aqui, a concentração, ela é muito maior do que nessa aqui. A chance de uma criança ou de nós mesmos adultos conseguirmos guardar e memorizar um texto que é lido num livro é muito maior do que um texto cheio de informações lido na internet, cheio de links. Vocês entendem, conseguem ver a diferença? Porque aqui no livro eu vou precisar manter o foco e a atenção, existe uma linearidade da informação, então não tem nada que me distraia. E eu consigo me concentrar mais e, com isso, fazer mais memória. Aqui eu tenho um excesso de informações, excessos de links que podem ser acessados, que muitas vezes vão cortando, a gente vai se enchendo de informação e muitas vezes não sabe nem o que fazer com isso depois. Aqui eu trago um exemplo para vocês terem ideia da distratibilidade, da desatenção que muitas vezes acontece, falta de memória. Tudo que eu trouxe até agora para vocês, algumas dessas queixas, vocês veem na atenção primária à saúde? É comum ter pacientes com essas queixas de atraso de aquisição de fala, de descontrole de impulso, de falta de atenção, de irritabilidade, sintomas disruptivos, da crise de birra. Vocês veem isso? Eu vou falar aqui um pouquinho, né, sobre as recomendações, né? O que a OMS, esse quadro aqui eu tirei de um guia da OMS, tá? E resumindo, o que eles trazem de recomendação? Bebês menores de 1 ano, eles precisam de 30 minutos de atividade física por dia, 0 telas, 12 a 17 horas de sono. Então, um bebê, ele precisa de atividade física de um bebê, às vezes deixar ele no chão, engatinhando, se mexendo, descobrindo, fazendo descobertas. De crianças de 1 a 2 anos, olha a recomendação de atividade física, 1 hora e meia, não. Bem mais que 1 hora e meia. 3 horas de atividade física. 0 telas, 11 a 14 horas de sono. 1 a 2 anos, então, 3 horas de atividade física. A criança tem que brincar, ela tem que poder correr. Quantas vezes vocês já viram queixas assim, essa criança é hiperativa. A criança não é hiperativa, ela tem necessidade de brincar, ela tem necessidade de estar num espaço aberto e que tenha espaço para brincar, enfim, para fazer descobertas, subir, se expor a risco, aprender que existe risco, desenvolver coordenação motora, tudo isso. Crianças de 3 a 4 anos, então 180 minutos de atividade física, sendo que 60 minutos com intensidade moderada a intensa, 60 minutos de uso de telas, e aqui entra a atividade sedentária, né? Que pode ser o uso de telas, e de 10 a 13 horas de sono. Essa parte aqui do tempo recomendado de sono, vocês vão ver muita queixa com relação ao sono. As crianças não dormem, porque é agitado. E vocês têm que perguntar, essa criança vê televisão antes de dormir? Ela tem TV no quarto? Porque isso pode ser o motivo de não ter uma qualidade de sono. O Wi-Fi no quarto, a onda do Wi-Fi atrapalha a qualidade de sono. A luz azul do celular atrapalha a liberação de melatonina, e isso influencia no sono, na qualidade de sono. Então, são pequenas orientações que muitas vezes fazem a diferença para os pais, né? Recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria com relação ao uso de telas, o que eles orientam? Que os pais sempre
monitorem o tempo de uso de tela e que programem os dispositivos para os conteúdos adequados. Então, se essa criança tem celular, que os pais possam colocar algum aplicativo de controle parental para que o tempo de tela seja respeitado, para que as crianças possam ficar o tempo recomendado e acessar o que é recomendado para a idade delas. Incentivar a leitura de livros, então, sempre que possível, faz uma leitura antes de dormir. A criança, através da leitura de livros, ela vai aprender a fantasiar, a imaginar, ela vai ter uma história linear, que é diferente da tela. Então, estimular que a criança possa fazer isso. E estimular as famílias a impor regras quanto ao uso de telas, a incentivar a atividade física, o contato com a natureza. E aqui eu trago essas orientações da Sociedade Canadense de Pediatria, eu achei muito prática. Então, eu trouxe para vocês assim, o que eles orientam, quais as perguntas e o que vocês podem fazer na atenção primária à saúde, né? Vou trazer aqui para vocês. Primeiro, o que vocês vão questionar? Tem tela na casa? Se tem tela, qual é o tipo de telas que tem? Qual desses a criança tem acesso? Então, ela tem TV, tablet, celular, qual ela tem acesso, quanto tempo ela fica? As crianças usam a tela para relaxar? Deixam a TV ligada sem ter ninguém assistindo? A TV ao fundo, o barulho da TV ao fundo é um fator distrator e que muitas vezes impossibilita a troca e a relação de qualidade com o adulto que está cuidando. Então, muitas vezes na casa a TV fica como pano de fundo e isso atrapalha também no desenvolvimento da aquisição de fala. Então, se não estiver assistindo TV, desliga a TV, não deixar ela como pano de fundo. Tem alguém que usa telas durante a refeição? É recomendado que não use, porque quando a criança come e olha o que está comendo, ela vai aprendendo a ter saciedade. Se a criança está com a tela na frente, muitas vezes ela come e ela não se dá conta que já está satisfeita. Quais os conteúdos que o adulto assiste com as crianças? E quais os conteúdos o adulto deixa a criança assistir sozinho? E se existe uma troca, uma conversa com a criança enquanto ela está assistindo TV? Existe essa troca ou não? Se existe a troca, muitas vezes algum programa de TV, dependendo da idade da criança, pode ter aprendizado. Então, conversar com a criança, mostrar o que pode ser certo ou não. Enfim, até nos desenhos, né? A gente tem como orientar a criança. Vocês deixam a criança assistir programas de adultos, mesmo que o adulto esteja junto? Programa de adulto é faixa indicativa etária, muitas vezes acima, mas tem pais que acabam permitindo. O seu filho usa a tela enquanto você está fazendo a tarefa da casa? Então, muitas mães falam, mas eu deixo ele assistindo TV, porque daí eu consigo organizar a casa, eu lavo a roupa, eu começo a fazer o almoço. Existe tempo de tela na creche do seu filho? A recomendação até os 2 anos é 0 telas. Muitas creches têm telas nas salas, tem creche que tem TV em todas as salas. Então, aqui em Itajaí, nós fizemos uma formação na Secretaria de Educação sobre isso, né? Para fazer com que os gestores, então era para os professores e gestores da educação infantil, mudassem isso. E muitos trouxeram, não, mas a tela a gente usa para distrair. Na hora que a criança chega ou na hora de ir embora, elas ficavam em frente à tela, as crianças com menos de 2 anos, então o que não é recomendado, né? Às vezes o pai fala, mas ele aprendeu a ver TV na escola, e isso realmente de fato acontece, então a gente tem que ter essa orientação. A criança usa a tela antes de dormir, quanto tempo antes? Tem algum dispositivo no quarto? O recomendado é que 1 hora antes de dormir não se use mais nenhum tipo de tela. Isso para as crianças e para nós adultos também.
Então, aqui eu faço um resumo, né? Eu vou finalizando essa web palestra com vocês, e eu faço um resumo do que é importante vocês, na atenção primária à saúde, questionarem sempre na puericultura, nas anamneses, quando chegam pacientes com as queixas que eu relatei a vocês. Sempre questionar pais e cuidadores sobre o uso de telas, isso já é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Orientar sobre as recomendações de tempo de tela da OMS e da Sociedade Brasileira de Pediatria, monitorar todo o conteúdo acessado e o que é disponível para criança, se é adequado para a faixa etária, fazer regras domésticas bem definidas, então, pode assistir TV meia hora depois que volta da escola, é meia hora e depois acaba, ou tem acesso ao celular, é tantos minutos e o pai e a mãe vão ver o que essa criança está assistindo no celular. Nunca usar telas 1 hora antes de dormir, incentivar sempre a atividade física e atividades ao ar livre, estimular a interação face-to-face, lembrando que a criança precisa ter a interação com a região T de um outro humano, para que ela possa ser estimulada, então, principalmente com crianças menores de 2 anos, certo? Finalizo, não sei se falei muito rápido, mas podemos... Foi ótimo. Abrir... Obrigada, Ana Paula. Pessoal, como eu falei anteriormente, esse é o momento da gente tirar as nossas dúvidas, conversar com a Ana Paula. A gente ainda tem aqui alguns minutinhos até o final. Enquanto vocês vão mandando as dúvidas de vocês, eu vou iniciar lendo a primeira dúvida que apareceu aqui no chat, que é da Ana Paula também. Ela perguntou, ela disse que ela sempre se questiona sobre o tempo de tela no atendimento, pois a maioria dos pais deixam a critério das crianças esse tempo, né? E ela disse que quando fala em redução, tanto os pais quanto as crianças são resistentes. Ela disse que gostou de uma analogia sobre o uso de tela ser oferecido como oferecer uma droga à criança. A resistência vai ter, né? Isso principalmente porque os pais eles ficam muito tempo em tela. Então, se a gente pensar que o problema começa com os adultos e as crianças, a criança vê aquele adulto o tempo todo na tela, deve ter uma coisa muito legal para o meu pai nem olhar para minha cara e ficar só no celular, né? Isso é óbvio. Então, a criança também vai ficar na tela. Vai ter resistência, sim, mas enquanto profissional de saúde, a gente tem que fazer essa orientação. Vai ter resistência da criança com sintomas de abstinência. Então, é muito comum, quando a gente sugere que diminua o tempo de tela, essa criança ter mais birra, mais episódios de irritabilidade e agressividade. E o que acontece? Os pais muitas vezes estão cansados pela rotina, enfim, pela vida, pelo trabalho, e acabam sendo vencidos. Então, faz o que quiser. E aí, quando você fala, a criança que delimita tempo de tela, é a mesma coisa que eu falar que a criança vai delimitar o que ela come, né? Vamos deixar a criança, ela pode comer o que ela quiser. Como assim ela pode comer o que ela quiser? O adulto é quem sabe o que é melhor para o desenvolvimento dela, e enquanto adultos, eles têm a obrigação de zelar por um desenvolvimento salutar. Né, de tentar levar essa criança. É muito mais trabalhoso levar uma criança num parquinho do que deixar essa criança com celular. E aí, quando a gente fala em risco, tem muito mais risco eu deixar uma criança trancada no quarto com celular do que eu levar essa criança para brincar no parquinho. Por conta de tudo que a gente sabe que existe na tela, e muitas vezes eles vão acessar o conteúdo, eles não têm noção do que eles estão acessando e vai aparecer conteúdo inadequado. E aquilo vai ser uma agressão para a criança. Então, pensar sobre isso, assim, pedófilo, quem é a pessoa que a criança está conversando pela internet. Então, todas essas orientações têm que ser passadas para os pais. Se preocupa muito, mas em casa ele está seguro. Não está seguro. Com acesso, sem controle à internet,
uma criança não está segura, né? Então, e é uma resistência, sim, principalmente porque os pais não querem sair da tela. Então, a gente tem que fazer psicoeducação, conversar, explicar, fazer analogias e que talvez eles entendam mais, né? Que cause mais impacto para os pais e que, de alguma forma, aconteça alguma mudança. Muitas vezes a gente quer resolver o problema na criança, do uso excessivo de telas, mas se for olhar para dentro da casa daquela criança ali, os pais, irmãos, todo mundo que convive com a criança faz o uso excessivo de telas. Então é muito mais difícil tu abordar esse assunto, né? Porque faz parte do dia a dia. A minha sugestão é vocês fazerem, eles olharem o tempo de tela no celular deles, né? Tem lá, eu acho que é bem-estar digital em alguns, acho que na Samsung, em outros aparelhos. No iPhone, depois da pandemia, a querida Apple tirou isso como automático, então antes o controle de tempo de tela era automático. Hoje quem tem iPhone tem que ir lá e ligar essa função, mas tem também o controle de tempo de tela. Então, fazer com que eles tenham consciência disso, né? Mostrar o recomendado, de acordo com os canadenses, aí até 3 horas. Então, a maioria das pessoas fica mais de 3 horas. Quem não fica mais de 3 horas são os idosos que não sabem mexer direito. Esses a gente encontra 1 hora, o resto tudo acima de 3. Olha, não sei, não. Eu tenho uma senhora que eu chamo de vó, que ela fica o dia inteiro. Olha, impressionante. Olha só, eu até ia fazer um comentário. A gente falou sobre a dificuldade, que é difícil tirar, né, a tela dos adolescentes e das crianças. Mas eu acho que a dificuldade agora de tirar essa tela vai aparecer, vai ser uma dificuldade agora, ou a gente vai escolher ter uma dificuldade depois com essa criança, com esse adolescente, por conta do uso excessivo de telas. Então é aquele negócio, escolha a sua dificuldade. Qual é Mas a dificuldade que você quer ter? A gente vai ter um problema de saúde pública, porque nós não vamos ter profissionais de saúde mental suficiente para atender as consequências da falta de regulação emocional, da falta de desenvolvimento de funções executivas ali, controle de impulso. Então, isso é um problema bem sério e bem grave. E aí, quando a gente vai sugerir que o pai tire essa criança da tela, eu vou ter que oferecer alguma outra coisa para essa criança. Então, eu vou falar, saia da tela e vai fazer o quê? Ela vai ter que ter o que fazer. Vai ter que ter uma brincadeira, criar alguma coisa, ir para um parquinho. Então, aí a gente entende as dificuldades, né? Porque eles vão falar, mas aí quem que vai brincar? Quem que vai jogar? Mas ele não gosta de ler. Tá, mas alguém da casa lê? Alguém para ler com a criança, às vezes, vai fazer uma leitura de um livro com a criança. Essa criança vê os pais lendo? Não, e outra coisa, o próprio ócio, né? A criança não fica mais entediada, não sabe como que é ficar entediada e, sei lá, inventar coisas para fazer com nada, né? E o ócio ele é importante também na infância para desenvolver um pouco da criatividade, né? E até vou além sobre o comentário que tu fizeste sobre o problema de saúde pública, a sociabilidade, né? Como que a criança vai aprender a ser uma criança sociável se todos ficam o tempo inteiro no celular? E com que idade a criança ganha já um celular, né? E a falta de capacidade de leitura social. Então, a gente vê hoje nas relações entre os adolescentes situações em que eles falam determinadas, enfim, fazem algum comentário extremamente agressivo e eles não conseguem perceber o desconforto que eles causam no outro. É como se eu tivesse autorização para falar qualquer coisa, que na tela é aceito, pode-se falar qualquer coisa, porque eu não vejo a reação do outro, mas falta essa leitura de ver o quanto eu posso falar, o que eu posso falar, então se perde. E isso vai deixando as relações cada vez mais pessoas com medo uma de falar com a outra, né? Complicado. Vai levando para o trabalho depois, nossa, E vai longe.
A gente está recém no começo, né? É. A Maria, voltando para os comentários aqui no nosso chat, a Maria pediu para te falar um pouco sobre a ação com a Secretaria de Educação para retirar a TV das creches. Ela perguntou se sabe se isso deu certo. Então, a gente fez. O que a gente fez? O nosso projeto, nós fizemos uma formação com 6 encontros, né? Com professores e gestores da educação infantil e do ensino fundamental, anos iniciais. E a ideia foi: nós trouxemos os impactos na saúde mental, no desenvolvimento, na aprendizagem. Então, nós trouxemos todo o panorama. Com sugestões de intervenções, elas desenvolveram materiais para fazer a replicação, a multiplicação nos polos. A maioria que foi quem está interessado no assunto. Daí, quando você me pergunta, eles tiraram as TVs, eles começaram a se questionar e a substituir. Então, vamos colocar jogo, vamos colocar massinha, vamos colocar outras opções. Então, quem estava lá, sim, começou a modificar. E eles desenvolveram materiais para fazer orientação aos pais, para levar essa informação para a comunidade. Então, a ideia da formação é que a gente trouxesse o conhecimento para eles e ajudassem eles a desenvolver estratégias para lidar com a comunidade. Então, enfim, surgiram várias ideias e isso, a nossa proposta é que em março do ano que vem, possa ser socializado tudo que foi feito, todos os projetos, como se fosse uma jornada, né? Então, é um projeto que tá indo, né? Mas o que eu vou dizer, tem 76 aqui centros de educação infantil, a gente não tinha tudo isso lá nas formações, né? Então, isso nos chateia, porque era um momento de poder refletir. E o que a gente vê é que, normalmente, quem vai atrás dessa informação é quem já tem a noção do risco e do prejuízo. Então, eram pessoas que já estavam preocupadas, que não queriam uso de telas. Tinha escola que não tinha nenhuma tela e tinha escola que a diretora queria colocar televisão em todas as salas, né? Então, isso acabou mudando. E eu estou falando de educação infantil, né? De 0 a 6 anos. Então, ainda a gente não tem, tá, Maria Tereza, se deu certo isso ou não. É um início de uma formação, de uma mudança. É um Mas a gente também. A gente desenvolveu uma lei que foi aprovada em abril desse ano. Nós ajudamos uma vereadora aqui do município a desenvolver a lei para fazer a Semana do Bem-Estar Digital e do incentivo às brincadeiras no município de Itajaí. Então, essa lei entrou no calendário municipal, é a última semana do mês de março, e aí, nessa semana, o objetivo é desenvolver estratégias e campanhas para fazer a conscientização sobre o não uso de telas e a importância de se estimular as brincadeiras na primeira infância. Perfeito. Voltando para o chat aqui, a Ana Paula comentou que uma criança de 10 anos chegou na unidade sonolenta. Quando ela questionou sobre o uso de telas, a criança tinha ficado a madrugada no celular. Ela disse para a mãe da criança limitar esse acesso e a criança ficou agressiva com a mãe e também com ela. Muito triste, uma verdadeira abstinência. Sim, e aí é bem visível essa questão da abstinência, né? É igual o que acontece quando usa droga, muito triste mesmo, uma realidade bem, bem triste. A Luciana comentou que a criança é o resultado do ambiente que ela vive. Então é necessário educar, conscientizar os pais e cuidadores quanto a esse uso abusivo. Exato. E a Ellen disse que acredita que os problemas não estão no espaço privado, mas também problemas graves no espaço público, que muitas famílias não têm espaço de recreação próximo da casa, também precisam morar em apartamentos cada vez menores e precisam deixar os filhos por muitas horas em escolas e creches. E na maioria das vezes elas também são expostas a telas nesses espaços.
Então, sim, é necessário orientar os pais? Sim, muito. Mas cada vez mais a gente precisa incluir a criança e as suas necessidades nas políticas públicas, porque as famílias não contam mais com aquela rede, aquela aldeia para poder participar da educação dessas crianças. Existe Exatamente. uma fala, né, que a criança ela Precisa-se de uma aldeia para criar uma criança. é uma criança, é verdade. Se a gente tivesse mesmo esse pensamento, né, eu acho que nós teríamos cidadãos bem diferentes. E eu concordo com a Kellen ali quando ela fala, quando as famílias não têm essa possibilidade, o Estado sim tem que promover isso, né? As crianças têm que, então, é política pública a construção de parquinhos seguros e que tenha todas as crianças tenham acesso, então tem que ter nos bairros parquinhos seguros, né? E com manutenção, que essas crianças possam ir lá e brincar. Eu fico admirada quando eu vou numa escola que não tem espaço para a criança brincar. Então, uma escola de educação infantil que não tem espaço para a criança brincar, um pátio, um jardim, uma grama, sei lá, alguma coisa, isso me chama atenção, porque o que a criança vai fazer? Né? É brincar, o trabalho delas é brincar. Então, isso que a Kelly está falando, sim, é uma realidade e sim, tem que ter políticas públicas para a gente fazer algo e mudar lá na frente, né? Porque a criança é a prevenção de um problema lá na frente, que vai vir, se a gente não fizer nada agora. O Luiz mandou uma mensagem privada aqui perguntando se tu poderia compartilhar essa lei de Itajaí. Posso. Uhum. Aí Não depois sei o coloca que eu aqui faço, eu mando para coloca ti? no chat, que daí pode colocar no chat, que daí a gente já fica tendo acesso aqui, então. Pessoal, enquanto isso, a gente já encerramos, então, nossa web de hoje. Enquanto a Ana Paula envia ali a lei, eu quero dar uns recadinhos para vocês, lembrar para vocês de se inscreverem no nosso canal do YouTube, pesquisando por Telesaúde SC, e nos sigam também no Instagram, @telesaudeufsc, tudo junto. Assim vocês conseguem ficar por dentro das nossas novidades, né? Lembrando também do nosso serviço de teleconsultoria, caso surja alguma dúvida sobre algum caso clínico, um processo de trabalho, acessem o perfil do STT e solicitem também uma teleconsultoria. Lembrando que os nossos serviços eles estão disponíveis para todos os profissionais que atuam na atenção básica e também para gestores de saúde. Avisem os colegas de vocês sobre o serviço do Telesaúde e indiquem que eles façam o cadastro com a gente e também participem das atividades. Falando em cadastro, lembrem de manter o cadastro de vocês atualizados, com as informações de e-mail, equipe, unidade onde vocês atuam. E caso vocês precisem de mais informações, vocês podem enviar um e-mail através do telesaude@contato.ufsc.br. Voltando aqui para o chat, então, a Kellen agradeceu as excelentes provocações. Ela disse que é trabalhadora da saúde e mãe de duas. Legal, Kellen. Ser mãe hoje é um baita laboratório, né? Porque eu tenho uma filha de 10 anos e que ela é um ET, né? Porque é uma criança que não tem celular, né? Então, e aí eu tenho que diariamente falar para ela quais os benefícios de não ter celular. Até ela já está começando a se dar conta que ela, mamãe, ela e quem não tem o celular vão melhor na escola, não tem problema de atenção, conseguem captar o que o professor ensina. Eu falei, viu? Essas são algumas vantagens, né? Então, a gente vai criando ETs, mas que lá na frente espera que dê tudo certo. Eu estou terminando de digitar o título da lei aqui no chat, mas eu já coloquei a lei 7.633, de 5 de abril de 2024. O nome essa lei institui, vou ler aqui para vocês, a Semana da Brincadeira e do Bem-Estar Digital para a importância do brincar, do uso consciente das mídias eletrônicas e digitais na primeira infância, no município de Itajaí, e dá outras providências. Então, é uma lei que visa fazer a campanha e a orientação
para as escolas, enfim, a gente tem ideia de fazer 0 telas, o dia sem tela, desintoxicação digital, então dá para fazer um monte de campanhas aí. Muito bom trazer isso por aqui para inspirar o pessoal, né? Exato. Então tá, pessoal, a nossa web vai ficando por aqui. Eu agradeço primeiramente a nossa palestrante maravilhosa, mais uma vez conosco, Ana Paula, sem palavras pela tua presença. É sempre muito bom ter a tua presença aqui, dividir contigo esse tema. É um tema emergente, né? Como tu citaste. A gente precisa muito cuidar das nossas crianças para construir um futuro melhor, né? Com certeza. E que vão falar sobre isso com as pessoas que atendem essas crianças à saúde e têm contato com a família diretamente. Eu tenho certeza que a abordagem de todo mundo vai melhorar muito depois de assistir essa web. Perfeito, pessoal. Ana Paula, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade também, estou disponível, é sempre bom dividir conhecimento, eu acho que levar um pouquinho, plantar um pouquinho, eu sempre falo para a minha orientadora do mestrado que a gente vai espalhando sementinhas, né, e que vão dando frutos, então isso é muito gratificante.